está vivendo assim, com tantos problemas, doenças, venha para Jesus, ele resolve tudo isso. E muitas vezes esse é o tipo de evangelho que as pessoas querem pregar, e aí para tentar dar uma facilitada para que a pessoa venha para a igreja. Isso tudo pode acontecer? Pode, se Jesus quiser, ele faz. Mas isso é a essência do evangelho? Não, de maneira nenhuma, irmãos. O evangelho é basicamente transformação, mudança de vida, novo nascimento, arrependimento dos pecados. É você mudar a sua maneira de viver, de ver a Deus. É você passar a Deus, amar Jesus, ter um desejo de segui-lo, de andar com Ele, de ter comunhão com Deus. E aí viver uma nova vida com novos pensamentos, novas atitudes, nova maneira de se comportar, de pensar, de agir diante de Deus, diante da sociedade. Isso é basicamente a mensagem do Evangelho. É uma mensagem de transformação, de libertação do pecado, de renúncia, de santidade, onde você passa a seguir a Jesus e agora vive não mais você, mas você vive para fazer a vontade de Deus, agradando a Ele e, como é o tema da nossa mensagem hoje, obedecendo a Cristo. Porque se Jesus é o nosso Senhor, a vida do cristão consiste em obedecer a Cristo como Senhor da sua vida. Não importa o que Ele peça de nós, não importa o que Ele diga que a gente tem que fazer, nós somos seus servos e Ele é o nosso Senhor. Então isso aqui foi só uma introdução para a gente compreender o quanto a mensagem do Evangelho tem sido deturpada. Porque às vezes as pessoas estão mais preocupadas em encher as igrejas. Essa mensagem que eu falei no início, de venha para Cristo para ter seus problemas resolvidos, etc. Essa mensagem enche templos. Se você quiser ver uma igreja cheia, pregue prosperidade, cura, milagres, solução de problemas, restauração total da família, tudo. Pode pregar isso que a igreja vai encher. Mas, irmão, vão ser pessoas convertidas realmente? Muitas delas não. Porque muitas pessoas vão vir para a igreja não porque querem a Cristo, não porque entenderam o Evangelho e entenderam que precisam mudar de vida, mas porque elas querem simplesmente ser abençoadas. E aí de que adianta ter um templo cheio, mas de pessoas vazias? É muito melhor você pregar o verdadeiro Evangelho, ainda que poucos se convertam. Mas esses vão ser, muito provavelmente, verdadeiramente convertidos. Não, a gente não pode negociar o Evangelho, irmãos, por nada. Por nada. Então, é basicamente isso que a gente vai ver aqui nesse texto. Vamos ver aqui algumas coisas. Nós temos uma escolha a fazer. Primeira coisa que eu gostaria de falar aqui. O ser humano ele tem uma escolha a fazer. Ou ele serve ao pecado, ou ele serve à obediência. É o que Paulo fala aqui no versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: a quem você se oferecer para servir, para obedecer, isso se torna o seu Senhor e você vai servir a isso. A quem você se oferecer, ao que você se oferecer para servir. E aí ele dá as opções aqui. Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Nós temos duas opções na nossa vida. Nós não podemos fugir delas, ficar em cima do muro, não há possibilidade. Todas as pessoas, elas têm essa decisão a tomar. Ou elas se oferecem para serem servas do pecado para a morte, ou seja, quem serve o pecado, o fim dessa pessoa é morte. Morte eterna, morte espiritual, afastamento de Deus. Servir ao pecado é morte. Essa é uma opção, se oferecer ao pecado para servi-lo. A outra é, ou da obediência para a justiça.
Ou a gente se oferece para o pecado, falando da humanidade de maneira geral, as pessoas têm que fazer tomar essa decisão. Ou se oferece para o pecado, ou para a obediência. E o fruto da obediência, a consequência é o quê? Justiça. A justiça de Deus vai ser colocada sobre você. Você vai ser justificado. Você vai ser justo aos olhos de Deus. Em outras palavras, você vai ser salvo. Você vai ser perdoado. Vai receber a vida eterna. Só existem essas duas opções. Ninguém pode dizer assim, eu vou me colocar em cima do muro. Eu nem vou servir ao pecado, nem vou obedecer a Deus para ser justo. Não existe. Todas as pessoas, ou elas servem ao pecado, ou servem à obediência. E dois resultados vão acontecer. Quem serve o pecado vai morrer, quem vai servir à obediência vai obter a justiça eterna. É isso que Paulo está dizendo. São as opções que as pessoas têm. Outra coisa, Paulo vai falar aqui do contraste entre a velha e a nova vida. Paulo vai se aprofundar aqui no seu argumento para mostrar para os irmãos qual é a escolha certa. E como deve viver aquele que faz a escolha certa. E aí Paulo vai falar no versículo 17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, então aqui ele está falando para a igreja, vocês eram escravos do pecado. Essa era a situação de vocês, escravos do pecado. O que significa isso? Aquele que está sem Cristo, que não conhece a Deus, a situação dele é terrível. Ele é escravo do pecado. Isso, irmãos, é que a gente tem que ensinar para as pessoas. As pessoas do mundo precisam saber a situação em que elas estão. E nós sabemos a situação em que elas estão. E Paulo fala que nós estávamos nessa situação. Por que o pecado nos escravizava? Porque a gente não tinha outra opção. A única coisa que a gente conseguia fazer era pecar. E a gente tinha prazer nisso, gostava disso, não se arrependia e não tinha como se libertar disso, porque o poder que o pecado exerce sobre a pessoa é enorme. Sem Cristo, ela não tem como fugir do pecado, ela é escrava. Mas Paulo diz, graças a Deus, porque vocês antes eram assim. Graças a Deus, por quê? Porque Deus operou de maneira eficaz na igreja, trazendo o que ele vai falar agora, daqui para frente. O que foi que Deus fez? Ele diz, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Veja o que Paulo diz, vocês saíram da escravidão do pecado e agora vocês são pessoas que obedecem. Vocês são pessoas obedientes. Paulo está querendo dizer o quê? Essa é a marca de vocês. Vocês são filhos de Deus, seguem a Cristo, pois agora vocês são pessoas que obedecem. Vocês vieram a obedecer. Paulo está falando isso porque isso é o que é esperado de um cristão. O cristão ele tem que ser o oposto do que é um não cristão. O não cristão é escravo do pecado. O cristão, ele passou a obedecer de coração, ou seja, pela sua vontade, porque Deus o atraiu para si, ele ouviu o evangelho, creu no evangelho, foi salvo, e agora ele, com o seu próprio coração, ele decide que ele quer obedecer a Deus. Mediante a ação do Espírito que ocorreu na vida dele, agora ele obedece à forma de doutrina a que ele foi entregue. Ou seja, Paulo está querendo dizer o quê? Vocês, irmãos, agora não são mais escravos do pecado. Vocês são pessoas que obedecem agora a uma doutrina, ou seja, a um conjunto de ensinamentos. Vocês seguem as verdades de Deus, os ensinamentos de Cristo. Não são mais pessoas que andam de qualquer maneira. Na vida velha passada, vocês eram escravos. Agora não, vocês são pessoas que vivem de maneira diferente. E aí ele continua no 18. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, esse, irmãos, é o contraste entre a velha vida e a nova vida.
Velha vida, escravo do pecado, condenado, destinado à morte eterna. Não consegue deixar de pecar. Está preso, afastado de Deus, inclinado para o mal, inclinado para tudo que é errado. Agora, nova vida, que graças a Deus Ele nos deu o quê? Vida para obedecer de coração, sendo feito servos da justiça. O que é ser servos da justiça? É alguém que agora vive para servir ao que é correto, ao que é justo, ao que é reto, aos mandamentos de Deus, aos ensinamentos de Deus. Então, irmãos, isso tem que estar muito claro na nossa mente, porque precisa haver uma distinção entre nós e aqueles que não são cristãos. Me entristece o coração, e eu sei que muito mais o coração de Deus, ao ver muitas pessoas que às vezes estão professando o nome de Cristo, mas isso não é a realidade na vida delas. Elas se afirmam cristãos, mas elas continuam vivendo escravas do pecado. Continuam sendo servos da mentira, da fofoca, da pornografia, da imoralidade, sabe, da avareza, da ganância, de tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é contrário a Deus. Elas estão vivendo para isso. Quando Paulo diz que nós, agora, temos que viver obedecendo de coração a uma outra doutrina, vivendo como os servos da justiça. Então, precisa haver uma diferença. Paulo está mostrando aqui o contraste entre a antiga vida e a nova vida em Cristo. Vamos continuando para a gente compreender um pouco melhor, que ele vai esclarecendo aqui o pensamento. Obediência é uma ordem de Deus para o seu povo. É o que nós vamos compreender agora, mais claramente, nesses próximos versículos. Obediência não é uma opção para nós, irmãos. Nós temos que compreender isso como cristãos. Obediência é uma característica do cristão. É uma ordem de Deus para nós. E é algo que o cristão deve viver. Eu quero que a gente pense o seguinte, para a gente compreender isso, eu vou fazer uma ilustração. Acho que eu já fiz aqui outra vez, mas eu vou repetir. Existem coisas que, pela sua própria natureza, ela tem que ser de uma determinada maneira, não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Eu vou dar aqui um exemplo, bem simples para a gente compreender. Quando você vê uma mangueira, automaticamente você espera que ela produza o quê? Goiaba? Abacate? Não. Você olha para uma mangueira e você automaticamente você já sabe. Essa árvore vai produzir manga. Se você vê uma mangueira aí produzindo goiaba, alguma coisa está muito errada na natureza. Aconteceu alguma anomalia, algum tipo de alteração na genética e da árvore que precisa ser estudada pela ciência, porque isso foi uma anomalia que não existe. Então, por que eu estou falando isso? Porque, pela Bíblia, irmãos, quando você olha para um cristão, automaticamente o que se espera dele é o quê? Uma pessoa que procura viver uma vida de obediência a Deus. É isso. O cristão é isso. É alguém que procura servir a Cristo. Ele agora está inclinado não mais para o pecado, mas para as coisas de Deus. E não você está querendo dizer que agora a gente não vai pecar mais? Que a gente vai ser perfeito? De maneira nenhuma, não é isso. A Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, lá em 1 João fala isso, nós somos mentirosos. Porque todo mundo peca. Mas qual é a diferença do cristão para aquele que não é cristão? O cristão, ele tem uma inclinação agora para a obediência. Ele busca a obediência. Ele anseia por isso.
É um desejo do seu coração. Ele quer servir a Deus, ele quer agradar o seu Senhor Jesus. Ele quer fazer a vontade dele. Pela sua natureza agora transformada, ele não tem mais prazer no pecado. Ele não quer mais aquilo, pelo contrário, ele odeia o pecado. Ele abomina o pecado. Quando ele peca, ele se entristece. Ele se sente mal. O Espírito o incomoda e ele busca um arrependimento. Ele fica constrangido diante de Deus, contrito e busca perdão, busca mudança, pede ao Senhor que tenha misericórdia da sua vida e o ajude, porque ele não quer viver daquele jeito, porque ele sabe que aquilo entristece a Deus e ele não quer aquilo na sua vida. Então ele busca obediência. Por quê? Porque agora ele é um servo da justiça. Ele não é mais escravo do pecado. E outra grande diferença, o pecado não mais o domina. Não domina mais ele como dominava antes. Ele peca, mas ele agora pode se libertar da escravidão. Ou seja, o pecado vai se tornar uma coisa não rotineira, constante, durante todo o tempo da sua vida. Não, vai se tornar uma coisa mais ocasional. E não buscada propositadamente, embora às vezes ele possa cair numa tentação e peque voluntariamente, mas isso não vai ser uma constante. É uma coisa que ele vai buscar fugir do pecado. Então, obediência é a marca de um cristão, irmãos. Às vezes tem pessoas que se referem a um cristão assim, não. Cristão pode ser cristão, mas viver no pecado, viver fazendo tudo que é errado, não ter temor a Deus, não ter prazer nas coisas de Deus, está errado isso. Tem alguma coisa muito errada com essa pessoa. Ou ela não se converteu, ou ela ainda é muito imatura e não compreendeu nada do que é realmente seguir a Cristo e precisa ser discipulada, ensinada, para que ela possa compreender e entender que ela está vivendo de maneira errada. Uma das duas coisas pode estar acontecendo. Então vamos ler aqui o versículo 19. Paulo vai falar aqui, com outras palavras, um pouco aprofundar o que eu já falei. Só que de uma maneira bem melhor, né? Vamos ler aqui. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza, ele está falando aqui do passado. Assim como no passado vocês fizeram isso, ofereceram seus membros, seu corpo, para a escravidão da impureza, ou seja, para fazer coisas impuras, coisas imorais, coisas contrárias à pureza, à retidão. E da maldade para a maldade, assim oferecei agora, olha, isso aqui importa para a gente compreender. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Veja como Paulo está falando aqui, irmãos, como uma ordem. Ele não está dando uma opção. Olha, irmãos, vocês antes eram escravos do pecado, ofereciam seus membros para a impureza, vocês eram escravos da maldade para a maldade. Se vocês acharem que é interessante, se vocês acharem que faz bem para vocês, ofereçam os seus membros agora para servirem à justiça e à santificação. Não, Paulo não está colocando como uma opção de maneira nenhuma. Paulo está dizendo, irmãos, agora façam isso. Sejam assim. Ofereçam a vida de vocês, seu corpo, se entreguem totalmente agora para a justiça e para a santificação. Não é uma opção para nós. Essa é a vontade de Deus para o cristão. E é isso que Deus realiza no cristão, irmãos. Porque nós temos que entender que quando nós nos convertemos, o Espírito de Deus agiu em nosso coração, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nós colocamos a nossa fé em Cristo. O que aconteceu? Nós fomos salvos, regenerados, transformados, fomos feitos nova criatura. Temos agora uma nova natureza. Esse mesmo Espírito vai parar por aí? Não, esse mesmo Espírito vai continuar produzindo
santificação na nossa vida, nos levando para a obediência, nos levando a uma mudança, porque Deus nos recebe como a gente está quando a gente crê, mas de maneira nenhuma Ele quer deixar a gente do mesmo jeito. Ele quer que a gente cresça, que a gente mude, que a gente seja transformado, que a gente seja santificado, que a gente venha viver uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Essa é a obra de Deus na vida do cristão. Transformação, santificação. E Deus é quem faz essa obra em nós, mas ao mesmo tempo Paulo fala aqui que é uma atitude que a gente tem que tomar também. Oferecer os nossos membros para servir à justiça. Então é Deus quem opera isso em nós, mas a gente não vai ficar dentro de uma rede se balançando e dizendo assim: Senhor, está aqui a minha vida, agora me transforma, me santifica, me muda. Não, você também toma atitude. A santificação, a obediência é uma coisa que você busca. Você busca, como é que você busca isso? Você busca primeiramente conhecendo a Deus, conhecendo a sua palavra, conhecendo o que Ele quer de nós, o que Ele deseja que a gente saiba, que a gente conheça, como Ele quer que a gente se comporte. Como é que você vai conhecer isso? É pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai operar eficazmente no nosso coração para nos transformar. Agora, esse conhecimento vai ser passado para nós por osmose. Você acha que a gente vai orar e vai dizer assim: Senhor, me dá o conhecimento agora do que eu devo fazer para te obedecer. E aí Deus instantaneamente vai fazer um download lá do céu para você. Tá aí todo o conhecimento agora, você está preparado para me obedecer e me seguir. Não existe isso. É busca, leitura, meditação, reflexão. Senhor, me mostra a tua vontade, me ajuda a compreender isso. Como é que eu devo agir? Será que essa minha atitude está certa ou não? Você agora está lutando contra o pecado. Então você tem que conhecer o que é o certo para poder fugir do errado. Senão, como é que você vai fugir do pecado se você não souber o que é pecado? Se você não souber o que desagrada a Deus? E como é que eu sei o que desagrada a Deus? Pela sua palavra. É por isso, irmãos, que não dá para entender como que um cristão verdadeiro não tem prazer na palavra. Não ama a palavra, não lê, não medita, não reflete, não quer aprender, não tem desejo de conhecer, de crescer. Tem gente que parece que pensa que conhecer a Bíblia é só para quem é pastor, missionário ou evangelista. De maneira nenhuma. Todo servo de Deus, no seu coração, ele tem que desejar ardentemente esse leite espiritual para ele poder crescer, conhecer, praticar e agradar o nosso Deus, agradar a Cristo. Então, nós passamos a nos entregar a Deus para servi-lo de coração. E aí ele continua dizendo: porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça, naquele tempo que resultado colheste, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. A gente já viu aqui sobre isso, o resultado do pecado. Agora veja o versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, veja só, Paulo está descrevendo o cristão. Agora, porém, libertados do pecado. Vocês são pessoas libertadas do pecado. Vocês não vivem mais escravos do pecado. O pecado não domina mais a vida de vocês. É isso que se espera de um cristão. Ele não é mais escravo daquilo. Ele pode se libertar dos vícios, dos maus hábitos, daquilo que desagrada a Deus, daquilo que não glorifica o Senhor. Irmão, vai ser fácil? Muitas vezes não. Mas é uma luta constante. Lembra do que Paulo disse certa vez? Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. É isso que o cristão tem que fazer. Lutar contra a carne. Lutar contra a velha natureza. Não aceitar o pecado. E se ele buscar em Deus uma mudança, Deus opera isso na vida dele. É isso que Paulo está falando. Que a libertação do pecado é algo que está acessível para nós.
E aí, olha o que ele continua, descrevendo aqui o servo de Deus. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, ou seja, eu não sirvo mais ao pecado. Eu não vivo para servir o pecado. Eu vivo para servir a Deus. Então agora a minha vida vai estar mais voltada para Deus e não para a carne. É por isso que a Bíblia diz também que aquele que está em Cristo é alguém que anda no Espírito e não na carne. Andar na carne e dizer que serve a Deus é uma contradição de termos, de fatos. Como eu citei antes, eu sou de Deus e ando na carne, alguma coisa está errada, muito errada. Porque quem é de Deus anda no Espírito, é servo de Deus, como Paulo diz aqui. Olha o que ele diz mais, para aprofundar mais ainda. Tendes, ou seja, tenham, ele está dando uma ordem, o vosso fruto, ou seja, o fruto aqui é as consequências que têm que ser geradas na sua vida, as mudanças. Tenham o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, agora a vida de vocês é para servir a Deus e o vosso fruto, ou seja, a mudança que vai ser produzida é para a santificação. Não mais para o pecado, mas para uma vida de obediência. E, por fim, a vida eterna. Por quê? Porque aquele que serve a Deus e tem o fruto para a santificação, a consequência é o quê? Vida eterna. Paulo está falando aqui de salvação pelas obras? De maneira nenhuma. Paulo está simplesmente constatando uma realidade de que aquele que é salvo pela fé, ele vai ser salvo para as boas obras, como diz lá em Efésios 2, 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos por meio da fé, e mais na frente ele diz, para as boas obras, porque somos feitura sua, criados para as boas obras. Então, veja que é uma linha de fatos, de consequências. Uma coisa vai levando a outra. Você é salvo pela fé, é transformado, passa a viver em obediência, o seu fruto é para a santificação e no final você obtém vida eterna. Você não foi salvo porque você viveu em obediência. Você viveu em obediência porque você é salvo. É a sua natureza agora, seguir a Cristo e obedecê-lo. E o resultado final disso é vida eterna na presença de Deus. E qual é o contrário disso? Paulo fala aqui, ó. Porque o salário do pecado, ou seja, a recompensa do pecado, é a morte. Quem vive no pecado vai obter o quê? Vida eterna? Não. Morte. Essa é a realidade do não cristão. É a recompensa dele. Vive no pecado, escravo do pecado, recebe morte. Mas o dom gratuito de Deus, ou seja, a salvação dada de graça por Deus para nós, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, resumindo aqui, obediência é a marca do cristão. Deve ser buscada, é algo que a gente deve almejar, ansiar por ela, porque é a vontade de Deus, é o que Deus tem reservado para nós, é o que nos distingue do mundo. Se não houver uma diferença entre nós e o mundo, que tipo de salvação seria essa? Que tipo de transformação seria essa? Eu estou me lembrando aqui das pessoas que ficam dizendo assim, né? Agora entrou na igreja e agora só quer fazer o certo, só quer ser santo. Mas o objetivo é esse mesmo. E não é porque entrou na igreja, é porque se converteu a Cristo. O que faz a diferença não é você entrar na igreja no sentido de instituição. Entrar na igreja, corpo de Cristo, sim, você entra quando é salvo, né? Você foi salvo para ser santo mesmo. Se alguém vier com essa conversa para você por aí, agora só porque está na igreja quer ser santo. Mas é isso que Deus quer que eu seja mesmo, é santo. Você acha que Deus ia me salvar para eu viver no pecado como eu vivia antes? Escravo do pecado? Não, Deus salva é para me mudar de vida. É para mudar o meu coração, para eu ser uma nova criatura. E isso, irmãos, está na Bíblia toda.
essa realidade. Para finalizar, deixa eu dizer só uma coisa bem rapidinho. Existe, às vezes, um falso conceito que as pessoas têm que prejudica muito o entendimento delas do que é vida cristã. Tem pessoas que, às vezes, pensam que porque ela levantou a mão, veio aqui na frente e disse que queria Jesus, aí agora, automaticamente, ela está salva, pode viver do jeito que quiser. Não, eu estou salvo, porque teve um dia que eu fui lá na frente, levantei a minha mão, fiz uma oração, eu queria Jesus, não entendia nem o que era querer Jesus. Muitas vezes estava querendo só uma bênção, estava querendo só se livrar de um problema, aí veio na frente, porque pensou assim, não, eu vou ali na frente, recebo uma oração, a bênção de Deus vai vir sobre a minha vida e Deus vai realizar os meus desejos. Não entendeu nem muitas vezes o que significava ser cristão. Aí ele pensa que porque ele fez essa oração, levantou a mão, aí agora foi dito para ele que ele estava salvo, ele pensa que pode viver de qualquer maneira e ele é cristão e pronto. Aí o que isso tem causado na vida de muitas pessoas? Uma falsa segurança. Ele não entendeu o que é salvação, não entendeu o que é ser nova criatura, ele pensa que foi salvo e não foi, e agora, pior, ele acha que está salvo e às vezes está dentro da igreja, enganado, achando que vai para o céu, vivendo como um filho do diabo. É como muita gente tem feito hoje dentro das igrejas. E nós temos que compreender que se você está vindo aqui na frente, a gente tem que ensinar isso para as pessoas. E está levantando a sua mão dizendo que quer Cristo, você tem que entender o que é arrependimento. Você tem que entender o que é que você está fazendo. Arrependimento é mudança de vida. E se você está se arrependendo naquele momento, você tem que continuar se arrependendo a sua vida toda. Porque você foi salvo se você se arrependeu e entregou-se a Cristo, sim. Mas agora, ser cristão é uma vida de contínuo arrependimento. Todos os dias eu estou me arrependendo dos meus pecados e buscando obedecer. Essa é a marca de um cristão, como a gente aprendeu aqui. Então, eu estou simplesmente querendo dizer que você é salvo quando se arrepende e entrega a sua vida a Cristo? Sim. E agora você continua nessa caminhada, não retrocede mais. Agora é obediência, é santidade, é servir à justiça. Tem gente que pensa, não, me arrependi, vou viver no pecado. Agora está tudo bem, estou salvo. Está errado esse entendimento. A gente precisa corrigir isso no entendimento das pessoas, para que elas entendam realmente o que é salvação, o que é conversão, o que é mudança de vida, para que elas sejam verdadeiramente pessoas convertidas. Amém? Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Ah, não é esse não, né? Som. Uma palavra, um tema que nós precisamos sempre estar ouvindo, debatendo e meditando sobre esse tema. Hoje, o irmão Cláudio falou sobre obediência e deu uma visão geral, né? Mas nós precisamos estudar e refletir e nos esforçar para colocar em prática. Eu vou tirar aqui a minha máscara. Sobre a obediência no trabalho, a obediência do cristão com relacionamento conjugal, a obediência do cristão com relação aos filhos, família, a obediência do cristão no trabalho, a obediência do cristão com os seus vizinhos, a obediência do cristão com relação à família, tanto do lado do seu lado como do lado da esposa, porque ali há diversidade de crenças quando se reúne a família. No meu caso,
é família Viana e família Silva. Uma vem eu acho que do lado de Aracati, descendentes de portugueses, né, meus tataravós, e do meu avô paterno vem da questão de escravos, de índios. Então são coisas que quando a família se reúne, aí tu pensa, crenças, culturas, e nós precisamos, mesmo em reunião familiar, ter uma postura de um cristão. Baseado nessa introdução que eu falei, vou passar uma tarefa para o Claécio agora, né? Pedir para ele preparar justamente mensagens, estudos sobre esses temas, tá certo? Tá certo assim, Clécio? Um desafio aí. Aí a gente convidar, vez por outra, o irmão trazer uma palavra de 1 a 10, o cristão, aí o irmão vai, já deve ter anotado aí na sua mente, para a gente bater nessa tecla, obediência, porque pensa num negócio difícil. Se os irmãos conseguirem obedecer tudo na íntegra, pode me ensinar, porque eu ainda não consegui. Mas vamos tentar sermos obedientes à palavra de Deus. Ter o coração contrito, voltado à obediência. Vamos adorar a Deus com mais um cântico antes de fazer a oração final. A irmã Kaline. Então vamos louvar, me derramar. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És o Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu vou dizer que te amo, dizer que preciso, dizer que sou grato, dizer que sou Jesus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor
neste lugar. Eu vou me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Vamos orar, fazer a nossa oração final. Alguém quer dar algum recado? Sábado, nós temos reunião de senhoras. Que horas, irmã Vera? 19 horas, mesmo conhecido como 7 horas da noite. Né? Sábado, agora, no nome de Jesus, a MCM da BIP de Maracanaú. E domingo, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. 18h30. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui, pela Tua palavra ter nos alcançado. Obrigado, Deus, porque hoje te cultuamos, cantamos hinos de louvor e adoração ao Teu nome, recebemos o ensinamento da Tua palavra, que nós possamos, Senhor, sair daqui, meditar tudo que foi falado e buscarmos, Senhor, colocarmos em prática, que a Tua palavra faça diferença no nosso comportamento, nos nossos hábitos e no nosso caráter. Nos leve em paz, nos dá uma boa noite e que nós possamos estar aqui nas próximas reuniões, em nome de Jesus. Amém. Todos, domingo aqui, 18h30, para a glória de Jesus. Amém.